Olá, olá, bom dia. Muito bom estarmos aqui, né? Deixa eu só pegar um negócio aqui. Pronto, agora eu estou enxergando. É muito bom nós estarmos aqui nessa oportunidade que o Senhor nos concede. Eu quero agradecer por você estar aí, né? Hoje, vamos ver se eu acerto a data hoje. Hoje, 14, né? De dezembro. 14 de dezembro de 2023. Eu sempre erro a data e sempre vem alguém. Na verdade, eu errei de novo, né? 14 é 15. 15 de dezembro de 2023. Sempre erro a data e sempre vem alguém falar comigo: Ah, pastor, o senhor errou a data lá. Isso é muito bom, porque significa que o pessoal está assistindo a live, né? Bom, hoje eu quero conversar com você sobre um assunto muito pertinente, né? Muito importante e que tem, infelizmente, adoecido muita gente, a ausência de compreensão dessa questão. Eu quero falar sobre presente, mas não é o presente que você vai ganhar daqui a alguns dias no Natal, não. O tempo presente. A gente sabe que existem três tempos, né? O passado, o presente e o futuro. E eu quero meditar com você nesses minutos que a gente tem aqui sobre em que tempo você mais vive. Qual tempo você mais deixa sua mente ficar trabalhando nele, né? Tem pessoas que deixam a mente trabalhando o tempo todo no passado. Tem pessoas que estão sempre no futuro e tem pessoas que estão só no presente. As três coisas podem ser prejudiciais, né? São três coisas necessárias, três formas de reflexão e de viver que são necessárias, mas o excesso de uma das três, ou o excesso de uma ou de outra, o excesso de tudo, enfim, todo excesso é prejudicial, né? Então vamos conversar um pouco a respeito disso nesse tempinho que a gente tem aqui. E, por exemplo, vamos falar sobre o passado. Você é uma pessoa que vive muito no passado? É bom considerar que o passado é uma coisa intangível, né? Ou seja, você não tem nenhum contato mais com ele, você não tem mais nenhuma possibilidade de alterar o que se foi, né? O passado é uma coisa que está lá para trás, você não tem como mexer nele mais. Mas muitas pessoas vivem remoendo o passado, vivem sofrendo por causa do passado, trazendo de volta o passado para o presente, e isso acaba comprometendo o seu presente e compromete o plantio que você está fazendo com relação ao futuro. Então, viver no passado é um problema. O apóstolo Paulo, em Filipenses 3, ele vai dizer assim, ó, Filipenses 3, versículo 13: Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala aqui, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É claro que Paulo aqui está falando num contexto teológico, ele fala sobre salvação, ele fala sobre a vida com Deus, ele fala sobre uma vida plena de santidade, que ele está em busca o tempo todo. Mas ele fala assim, para ele conseguir exercer uma vida de santidade rigorosa, com vistas no futuro com Deus, ele precisa se esquecer das coisas que para trás ficam. Imagina bem quem está falando isso. O apóstolo Paulo era um homem que ajudava a assassinar cristãos, que fechava igrejas, perseguia o cristianismo. Pensa bem agora como que fica a mente desse homem. Imagina esse homem entrando numa igreja e ele observando aqueles irmãos ali todos sinceros na fé, que eram irmãos daqueles que ele andou matando, que ele mandou matar, que ele mandou perseguir. Ele chega a falar assim, eu estava lá quando apedrejaram Estevão, eu estava lá, e eu consentia nisso, eu trabalhei nisso, eu operei em função disso, da morte de Estevão. Agora você imagina bem como é que ficava a consciência dele. Então ele falou, eu preciso me esquecer das coisas que estão para trás de mim, porque eu não tenho como dar conta dela mais. Então tem pessoas que ficam sofrendo hoje por causa de coisas que passaram e você não tem o menor controle sobre essas coisas mais, né? Se você não superar o seu passado, você não vai viver. Não vive nem o presente nem o futuro, né? Se você ficar remoendo o seu passado, você vai minar o seu presente e vai minar o seu futuro também, né? No passado a gente tem que buscar sinais de Deus, marcos de Deus, né? Às vezes eu fico olhando a minha vida, pensando no meu passado, e eu fico eu fico observando sinais de Deus, né? Coisas que Deus foi sinalizando, mostrando aqui e ali. E se você observar, você está onde está, conhece quem conhece, vive o que vive hoje, baseado em alguns direcionamentos que Deus te deu lá atrás. Então olhe para o passado para você ver isso, né? Busque no passado também, inclusive, referências para esse presente, né? Para que você viva esse presente e esse futuro. Outro tempo que a gente não tem como viver nele mais, ou não tem como viver nele, né?
Viver mais é o passado. Mas um outro tempo que a gente não tem como viver nele é o futuro. Tem pessoas que não têm excesso de passado na cabeça, porque o excesso de passado, inclusive, deprime, né? Mas a pessoa tem excesso de futuro. A pessoa só pensa no futuro. Ela só pensa só naquilo que ela vai fazer amanhã, naquilo que ela vai fazer daqui uma semana, naquilo que vai fazer daqui a 2 meses, no final do ano. Ela só está olhando para o futuro, ela não está olhando para o presente. Ela não consegue viver o presente, ela vive só o futuro, né? Mas deixa eu te falar uma coisa. Qual controle você tem do futuro? Uma coisa que a gente sabe sobre o futuro é que ele é incógnito, ou seja, não tem um código que defina o futuro. Você não tem uma receita que defina o seu futuro. Você não tem como saber o que vai ser. O futuro, muitas vezes, ele é atravessado por intercorrências que a gente não dá conta. De forma alguma, a gente não sabe nada disso, né? Entretanto, o futuro é uma coisa que está em construção. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34, um texto um pouco relativamente grande, é o texto que Jesus fala: não estejam ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer, beber, vestir. Olhe para os lírios do campo, não semeiam. Olhe para as aves do céu, que não semeiam, não trabalham, não morrem de fome. Olhe para os lírios do campo, que não costuram, mas estão sempre muito bem vestidas, né, entre aspas, porque o próprio Pai Celestial faz isso. Então, observe que Jesus fala que a preocupação com o futuro, a ansiedade com relação ao futuro, ela é improdutiva. A única coisa que é a ansiedade com relação ao futuro, a única coisa que é a ansiedade, que na verdade é a relação ao futuro mesmo, que ela produz em nós, é mal-estar físico, mal-estar emocional, né? Quantas gastrites, quantas noites mal dormidas, quantos remédios de pressão, quantos remédios de glicose, quanta coisa a gente tem que remediar no presente porque está ansioso com relação ao futuro, né? Então, a gente precisa aprender a silenciar nossa alma, tanto com relação ao passado quanto com relação ao futuro. Né? O salmista não fala: porque está abatido, ó minha alma? Crê em Deus. Crê em Deus. Saiba que no futuro Deus está te aguardando, meu irmão. O apóstolo Paulo, nesse texto que a gente leu de Filipenses aqui, ele fala assim: ó, avanço para o alvo, soberana vocação. Avanço para o alvo, eu tenho que ir para frente. Né? Eu tenho que ir para frente. Eu tenho que aproveitar que eu ainda tenho esse futuro adiante, com a permissão de Deus, e trabalhar para que ele seja um bom futuro. E aí a gente entra no presente. Né? O presente, eu quero ler um texto bíblico que é Lucas 2, que vai dizer para a gente assim: ó, olha o que diz Lucas capítulo 2, versículo 19. Deixa eu achar aqui rapidão. Vai falar assim, ó: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. O que diz aqui? Diz aqui que alguns pastores estavam nos campos, os anjos chegaram e anunciaram o nascimento de Jesus. Os pastores então viram toda uma glória de Deus se manifestando, falando sobre a vinda de Jesus, que Jesus tinha nascido, que tal, e anunciou para eles o lugar onde Jesus tinha nascido. Então esses pastores vão lá visitar o menino Jesus. Chegam lá, eles se alegram e eles contam para Maria e para José tudo aquilo que eles viram. Esse menino foi anunciado, os anjos falaram conosco sobre eles e tal, e foi dando detalhes para Maria. E o texto é muito claro de dizer assim, ó: mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as em seu coração. Maria não ficou ansiosa. Maria só silenciosamente, tem uma versão que fala silenciosamente guardava no seu coração. Então Maria só observava. Nesse mesmo capítulo 2 tem um outro momento que fala assim: Maria silenciosamente guardava em seu coração. Foi quando Jesus se perdeu no templo e ele falou assim: você não está percebendo que eu preciso cuidar das coisas do meu pai? Aí Maria observou essa fala de Jesus e guardava mais esse sinal no seu coração. Então, com relação ao presente, é assim que Maria lidava, só conferindo as promessas se cumprindo e só conferindo o futuro que se avizinhava, né? Só conferindo, só guardando no seu coração, silenciosamente, sem estresse, né? A gente precisa no presente ser silencioso nesse sentido, né? Sabendo que o presente é uma massa de bolo. Você está construindo um bolo que você vai comer lá no futuro. Lá na frente você vai comer esse bolo. Então, estude mesmo hoje. Tem gente que tem preguiça de estudar. Estuda hoje, lê bastante hoje, se prepara hoje. Seja a melhor pessoa que você puder ser hoje. Seja o melhor marido, melhor filho, melhor irmão, o melhor vizinho. Seja a melhor pessoa que você puder ser hoje, porque tudo isso é plantio, né? Você vai colher na frente. O presente é um presente mesmo da parte de Deus. É um alicerce para a construção que eu estou fazendo lá para frente, né? Entregue seu presente todos os dias nas mãos de Deus, né? Tome posse das promessas de Deus todos os dias, como o maná que o povo tomava posse, né?
Jesus falou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então usufrua de hoje das bênçãos que Deus te dá hoje. Não fica preocupado com as bênçãos que estão sendo prometidas para amanhã. Não fica preocupado com aquilo que passou. Não. Usufrua do pão de cada dia, da bênção de hoje para a sua vida. Porque ela é que é importante na nossa história, né? Você pode ter no passado referência para que você não repita no presente aquilo que você fez no passado e não comprometa o seu futuro, né? Então, o melhor tempo para se viver é o presente. Quando a sua alma quiser fugir para o passado, traz ela de volta para o presente. Quando a sua alma quiser fugir para o futuro, traz ela de volta para o presente. Lembra para ela que você não tem nem o passado nem o futuro, você só tem o presente. E se o presente for bem vivido, é uma grande construção, um grande alicerce para um futuro que virá. E Deus já está lá nos esperando, né? Deus já está lá nos esperando. Então que Deus te abençoe, que o dia de hoje, a Bíblia fala assim, no dia que se chama hoje, né? Se ouvir a voz de Deus no dia que se chama hoje, converte seu coração de acordo com a palavra que você ouviu. Então essa é a palavra que você está ouvindo hoje. Converte seu coração a essa palavra hoje, porque é o hoje que vai construir um futuro brilhante lá para frente e vai te ajudar a se livrar de muitas marcas do passado que tem te aprisionado. Tem pessoas que estão com as pernas amarradas, não conseguem ir para frente porque ficam olhando para trás o tempo todo. Tenta fazer uma caminhada de 1 quilômetro olhando para trás, ou então de costas. Tenta fazer essa caminhada assim, olhando só para trás, o tempo todo assim, andando para frente. Vê se você consegue. Assim é a vida também, entendeu? Então que Deus nos abençoe e nos ajude a não romper, mas a buscar ensinamentos do passado para que a gente possa viver um bom presente e assim construir um futuro abençoado. Vamos orar. Senhor, obrigado pelo teu cuidado, pela tua misericórdia e pelo presente de cada dia. Assim eu te agradeço e peço, nos ajude a aproveitá-lo da melhor maneira, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a irmã Ana Maria. Muito obrigado pela sua audiência. Tá, minha irmã? Deus te abençoe aí e todos os demais irmãos que estão presentes.